Bora começar então a bater um papozinho aqui dentro do AutoCAD. Lembrando que, como eu não estava preparado para já começar, eu estou fazendo isso porque a gente não quer perder tempo, né? A gente quer pegar o máximo das horas que a gente tem e evoluir atrás do que a gente deixou para trás. Então, caso alguma coisa que eu estou passando aqui fique para trás, a gente vai combinar de dar uma olhadinha no vídeo que está gravado e aula que vem, quem puder trazer já a apostila, se trouxer impresso, traz ela, salva, baixa lá no site e salva aí na máquina ou no pendrive, e para que durante a aula fique fazendo anotações também. Pode abrir o bloco de notas ou Word e anotar. Quem gosta mais de computador, eu, por exemplo, não anoto nada em papel. Tudo mesmo, se não for anotado com o celular, é anotado com o computador. Aí vocês usam do jeito que quiser. Quem gosta de papel está lá para imprimir, imprime que você complementa. Então, vamos do zero, entender algumas coisinhas dentro do AutoCAD, tá bom? Vamos pegar tudo, vamos primeiro entender como funciona o ambiente, para depois a gente ir para alguns recursos. E como vocês já estão passando pela segunda vez, eu vou passar, não assim, o que eu considero, é que eu não sei, vocês falam então reclamando, né? O que eu considero um pouco superficial. Eu vou entrar nas coisas que são mais complicadas que normalmente vocês erram, mas não vou ficar aqui esperando repetir e reproduzir tudo que eu estou falando. A aula que vem não. A gente vai tentar reproduzir o que eu falar. Tá? Porque a gente já vai se focar em um exercício, provavelmente vou trazer uma plantinha para a gente brincar de coisas básicas. Primeira coisa que a gente precisa perceber no AutoCAD, gente, é que normalmente tudo consegue ser executado no mínimo de 3 maneiras diferentes. E outra coisa, o AutoCAD tem um ambiente que é diferente da maioria dos outros softwares, mas ele é versátil em termos de ambiente, ele pode mudar. Por enquanto que a gente está estudando 2D, nos interessa que sempre que a gente começa a trabalhar com AutoCAD, verifique-se aqui na porção inferior direita da tela, a opção Draft Annotation esteja ativa. Pode ser que algumas das máquinas de vocês estejam com 3D Modeling, porque nas aulas de 3D, que não são esse semestre, os alunos do semestre passado usaram, e aí ficou 3D Modeling. Quem está deste jeito, altera para Draft Annotation, para que o ambiente inicial do AutoCAD para 2D seja apresentado. Se aparecer essa janelinha aí do Palettes, fecha ela, que ela não tem utilidade para a gente em início de conversa. Deu, né? Então vamos lá. De posse do ambiente correto para trabalho, vamos começar a perceber outras coisinhas, mas só para que vocês consigam fazer um paralelo com usuários antigos, que vão ser tentados a usar o AutoCAD da maneira que os usuários antigos que vocês conhecem devem utilizar. Então é bom vocês, de repente, só saber, mas não aconselho voltar, retroceder no tempo, não. Acho melhor trabalhar com as ferramentas mais práticas, como os escritórios mais atuais estão trabalhando. Mas, quem tem saudade dos AutoCADs antigos, aquele ambiente antigo ficou guardado aqui também, Esse AutoCAD Classic que está aqui dentro vai lhe permitir acessar o AutoCAD do jeito que ele era alguns anos atrás, tá? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco que não vale muito a pena. Fecha o paletzinho se a gente estiver trabalhando. Antigamente a gente acessava normalmente os comandos de 4 maneiras principais. Ou a gente digitava pela linha de comando, ou a gente buscava por um ícone, ou a gente ia diretamente no menu para acessar os comandos. Hoje em dia, eu acho que o próprio fabricante já caiu a ficha dele que ficar decorando o nome do menu em inglês, decorando o nome do arco e sabendo a subdivisão do comando que você quer, não é muito prático, especialmente para o usuário inicial, meio que dá um susto, né? Aí o cara vai lá no SketchUp para ver um negócio redondo, só tem ele para clicar, já sabe que é círculo. Então a AutoCAD se adaptou a essa realidade também, né? Por isso que as pessoas, inclusive, hoje falam muito da complicação do AutoCAD, que é difícil. Primeiro porque a maioria não tem um treinamento ideal e a maioria nasceu o uso dele nesses AutoCADs antigos. O AutoCAD evoluiu. Que bom que a gente aqui na faculdade está com a versão atual em máquinas boas, né? Foi uma conquista para a gente. Então, retornem aí, que a gente não vai mexer com o menu. Então, nós vamos descartar um dos métodos antigos, justamente porque não é prático. Sai do menu, clica aqui de novo na roda dentada da porção inferior direita da tela e deixa Draft Annotation. Se o palette aparecer, fecha. E vamos ter consciência de algumas coisas. Normalmente, se eu quero acionar um comando, eu posso acionar ele ou buscando pelo ícone aqui, ou digitando o nome do comando aqui embaixo. Vamos experimentar de 2 maneiras diferentes para a gente só tomar consciência, tá? Acione o comando line, por favor.
E aí, apliquem alguns cliques em zigue-zague. Opa, façam também a seguinte ação. Essa barra aqui de baixo, nem todos vocês devem estar com ela em forma de letras, né? Deve estar em desenho. Em desenho eu considero melhor, mas para quem está iniciando, decorar o que aquele desenho significa é mais difícil do que eu falar horto e você ir no horto. Então, para quem preferir pela palavra, clica com... Não, aliás, quem já está assim, seja lá como for, desliga essa ferramenta aqui de baixo. E para ter as palavras como o meu está, caso queira preferir por palavra, clica com o botão direito e no menu que vai aparecer aí para vocês, vocês vão desabilitar esta opção que está no meio do menu, chamada Use Icons. Acharam? Teve alguém que não achou? Use Icons. Mesma coisa. Foi lá, né? Então lá. Desabilitou, ficou assim. Quando ele está com aquele brilhozinho azulado, gente, é porque a ferramenta está ligada, tá? Essa porção inferior central da tela se chama barra de status. Toda vez que eu falar assim, busca não sei o que na barra de status, eu vou estar me referindo ao que fica na porção inferior central da tela, que são os comandos que normalmente servem para acionar precisão. Não estamos aprendendo precisão na aula de hoje, portanto, desliga tudo e a gente não vai usar, tá bom? Aciona o comando line indo pelo ícone lá em cima. O AutoCAD nas versões atuais está bem prático, porque além de ter o desenho, tem um nome embaixo. Tudo bem que o nome é em inglês, mas eu vou traduzir tudo o tempo inteiro e não está com uma significação tão complicada. Vou até alertar vocês em relação a isso. Quem está querendo se aventurar no AutoCAD em português, desaconselho totalmente, tá? Não tem escritórios, quer dizer, se tem eu não conheço, que usam AutoCAD em português, e a tradução do português é péssima. Tanto que ele, para o comando que para a gente é arredondar quinas, ele usa o comando concorde. Então, é por aí as coisas todas em AutoCAD em português, tá? Eu mesmo não sei todos os comandos que eu uso no meu dia a dia em português. Então, pensa. A maioria dos usuários também provavelmente tem esse problema. Mas, utilizando o comando line, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que é importante para qualquer procedimento dentro do AutoCAD. Uma vez que a gente aciona um comando, normalmente a linha de comando apresenta instruções que devem ser observadas para você executar qualquer ação. O que aparece aqui, se estiver entre colchetes, ela é uma opção. Se ela estiver entre chaves, ela é uma sugestão. Não vamos usar agora, tá? É só orientação para o momento que a gente vai usar. E qual é a diferença de uma para outra? Tudo que é opção, ou seja, colchetes, a gente só usa ou digitando a letra que aparece em maiúsculo e dando um enter logo em seguida, ou a gente, nas versões atuais, clica. Quem tiver com o AutoCAD antigo em casa, desinstala para poder ficar mais prático e mais rápido. Porque nas versões antigas não se consegue clicar nas opções, tá? Você só consegue digitar. Então, não dá para dar clique. A sugestão é algo que o AutoCAD te oferece como valor para ser usado. Se você quer utilizar a sugestão, não precisa fazer nada, é só dar um enter que ele usa. Então, ele pergunta, por exemplo, que tamanho você quer esse círculo? Se aparecer escrito 100 do lado entre chaves, e 100 for exatamente o que você quer, é só dar um enter que ele faz. Normalmente a sugestão do AutoCAD é o último valor que você usou. Então, quer repetir é massa, que só dá enter e vai repetindo tudo. Entendido isso aí? Posso ir adiante, né? Quando a gente aciona o comando line, aparece assim, especifica o próximo ponto, especifica o próximo ponto, especifica o próximo ponto. Vamos especificar o próximo ponto algumas vezes, dando uns cliquezinhos em zigue-zague. Faz esse testezinho que eu estou fazendo aí. Deixa eu mudar um pouco, porque não está legal para vocês enxergarem. E vamos interromper o comando pela maneira que vocês sempre vão fazer para interromper o comando. O acionamento de qualquer comando no AutoCAD é interrompido quando a gente pressiona ESC. Então, depois de dar alguns cliques, deem ESC, por favor. Eu vou aqui trocar essa cor, porque senão vocês vão boiar aí para me acompanhar. Deu? Perfeito. Então tá lá. A gente fez em zigue-zague. Vamos experimentar de outra maneira a mesma coisa. Se eu quiser line e não quiser clicar, eu posso digitar o comando line. Antigamente, você tinha que digitar o nome completo da palavra. Hoje, ou um atalho decorado que você decorou.
Hoje em dia o AutoCAD ele está mais inteligente. Se você começar a digitar LI para terminar, o AutoCAD já sabe. Só L ele já saberia. Ou você pode dar o L e o Enter, porque é o atalho para Line, então o AutoCAD vai reconhecer. Ou quando você começar a digitar ele, aparecer na lista Line, clica nele que ele vai buscar. Isso é inclusive um método interessante para quando você sabe o comando, mas não sabe ele completo. Começa a digitar só o inicial, que ele vai te dar uma lista de opções para acessar o comando. E aí vai ficar fácil lembrar do monte através das versões não atuais. Lembrando, não são todas as versões que possuem isto. Tá? Se eu não me engano, só de 2014 e 2015 que tem. Tá? Inclusive, 2015 vocês já sabem que já é versão antiga já, né? Já tem muito tempo que 2015 está aí. Daqui a pouco está chegando 2016. Só não vou aconselhar que vocês instalem em 2015, porque eu experimentei no meu computador, ficou bem pesadinho, viu? Então as máquinas vão sofrer um pouco. A não ser que quem tiver com a máquina top instalada, tiver com a máquina parruda, bota 2015 que não tem problema nenhum, tá? Sou a favor da evolução e da modernização. Até porque logo vai chegar outras versões, não é bom que a gente fique defasado. Mas só por uma questão de peso, vamos usar 2014, eu aconselho. Inclusive, eu acho que eu vou estar a aula que vem com HD para copiar. Então, quem quiser trazer a aula que vem os notebooks para instalar, eu não vou durante a aula instalar. Eu posso emprestar o HD, vocês copiam e vocês vão instalando aí. Alguns de vocês aí sacam bem informática, né? E vão se ajudando aí na instalação, para quem não tiver. Porque eu já falei que tem que praticar em casa. Voltando. Então, escolhemos Line aqui, ou digitando L e dando Enter, ou escolhendo aqui na listinha. Acionou o comando do mesmo jeito, né? Bem mais alguns cliques fazendo um zigue-zague. Opa, esqueci. Tem que botar de outra cor. De novo. E fiz um zigue-zague assim. Não deu ESC agora, tá, gente? Para alguns comandos, interromper um comando não é somente com ESC. No caso do Line, por exemplo, se a gente quiser interromper ele, com Enter também dá. Então experimenta nessa vez agora, dar um Enter. Funcionou igual ESC, né? Então, gente, atenção, não é todo comando que você pode sair com Enter. A grande maioria se sai com ESC. Um ou outro vai dar para sair com Enter também. Na dúvida, vai no ESC, não vai no Enter. Procedimentos que são usuais, que costumam confundir vocês quando a gente está iniciando, que é bom prestar atenção. Normalmente, quando a gente já está começando a fazer muita coisa e quer que a coisa renda e a produtividade seja maior, a gente quer repetir as coisas da maneira mais rápida e mais prática. Repetir, existe um atalho no AutoCAD para repetir qualquer coisa que a gente faz. Qual que é ele? O próprio Enter. Isso quer dizer que se a gente quiser sair do comando Line e depois usar ele em outro lugar, bastaria dar 2 Enters. Pegaram a lógica? Um Enter para sair, outro Enter para voltar. Dá Enter de novo. O que aconteceu? Line veio de novo. Então, toda vez que quiser repetir, basta dar um Enter. Atenção! Isto só vale para quando você observou a linha de comando e ela está em branco. O Enter, o ESC, o clique, qualquer coisa que se faz no AutoCAD, especialmente o botão direito do mouse, ele tem funções e vai ter resultados diferentes de acordo com o contexto. Portanto, prestem bem atenção na linha de comando antes de fazer qualquer coisa. Outra observação importante. Antes de qualquer comando, você deve observar se a linha de comando está em branco para iniciar outro. Porque se você está num comando que não permite transparência, ou seja, executar 2 ao mesmo tempo, se você tentar executar o próximo sem encerrar esse, ele não vai deixar. Ele vai dizer assim, não é possível, não é possível. Você vai ficar lá tentando, ele vai te bloquear. Ele vai dizer assim, por que ele não está desenhando? Porque você não leu o negócio, né, monstro? Tem que ler, né? Aí, o comando está ativo. Eu preciso ler a linha de comando porque ele tem opções, sugestões, para saber se eu quero usar uma dessas. Terminei de executar o comando, eu vou olhar de novo para saber se quando eu executei, ficou em branco e deu tudo ok. Sabe o que isso quer dizer, gente? Tem que olhar para a linha de comando antes, durante e depois. Ou seja, você pode até não olhar para o desenho, mas para a linha de comando você tem que olhar. O usuário que não lê linha de comando costuma fazer besteira e errar. Porque existe uma lógica de funcionamento do software e ela é baseada no que ele está oferecendo aqui.
Vamos aproveitar que vocês já entenderam a lógica de sequência dele e fazer um pouco mais. Vamos simular o fechamento de um polígono qualquer, mas não vamos fechar. Dá alguns cliques, não mais no zigue-zague, mas dando uma volta, e não fecha. Deixa faltando um para completar. E vamos aprender agora, então, na prática, como utilizar uma opção. Aparece aqui, ó, duas opções. Uma chamada undo, a outra close. Close fechar, ó. Do significa fazer. Undo, desfazer. Redo, refazer. O que aparece ali em cima com uma setinha de desfazer do AutoCAD não é a mesma coisa que desfazer que está aqui. Desfazer lá de cima é desfazer tudo que o último comando executou. Desfazer que aparece aqui é a última sequência que foi executada neste comando aqui. Está clara a diferença? Então, a utilidade de lá nem sempre é igual a de cá, normalmente é diferente. Só para a gente testar o undo, vai com o mouse e clica aqui no undo para desfazer um segmento só do que você fez. Desfez, né? Agora faz ele de novo. E vamos supor que eu queira fechar, aí eu vou escolher. Eu digito C, porque, ó, olha a letra que está em maiúscula aqui, né? C. Então é ela que eu vou usar. Ou clica nele, o que você achar melhor. A maioria dos usuários iniciantes gosta mais de clicar, né? A maioria é viciadinha de internet, né? Fica lá clicando o dia inteiro. E agora com essa história de celular que é botando o dedo, dedando tudo, né? Aí você acha que eles gostam mais. E aí, tudo claro até aí, gente? Tá muito rápido para vocês? Tá dando para entender? Tá chegando macio, bom, né? Então, a gente já sabe, olha, por que eu estou frisando isso com tanta importância e tão detalhado? Todos os comandos do AutoCAD vão obedecer essa lógica. Quando chegar lá na frente e a gente estiver fazendo operações complexas, eu não vou ensinar mais isso. Vocês têm que saber que o procedimento vai ser sempre dessa maneira, tá? Então vamos aproveitar agora e entender uma coisinha a mais. Como que são feitas as seleções para executar comandos modificando aquilo que a gente vai trabalhar. Normalmente eu tenho 3 maneiras de selecionar um objeto. Ou eu vou com o mouse em cima do contorno do objeto e clico, e ele vai apresentar grips. Esses nozinhos azuis que estão aí são os grips, tá? Vulgo grip. Né? E ele serve, dentre outras coisas, para deformar. Mas a gente não está trabalhando com deformação agora, vamos pensar só em seleção. Mas se eu estou num projeto que tem milhões de desenhos como esse aqui, ficar clicando de um em um, é um trabalho meio, né, não muito inteligente. Eu preciso ter métodos alternativos. E no AutoCAD existem 2 maneiras de pegar vários objetos de uma vez. E a maneira de fazer a seleção muda de um para o outro. Se eu botar o mouse da esquerda para a direita, der o primeiro clique e não pegar em ninguém, ele me permite abrir uma janela. Só depois de eu dar o segundo clique é que ele vai selecionar alguém. Porém, puxar da direita para a esquerda para fazer o clique ou da esquerda para a direita tem diferença. Se a linha sair tracejada e o quadrado sair verde, esse tipo de janela é uma janela crossing. O nome pouco importa, tá? O que importa é o que ele faz. Se ela tiver da esquerda para a direita, é uma janela window. Ou seja, se tiver azulzinha a janela. Uma janela contínua azulzinha quer dizer que o objeto tem que estar totalmente contido para ser pego. Se eu abrir a janela desta maneira, gente, eu estou selecionando alguém? Não. Pelo método crossing, que é o verdinho, se o objeto estiver totalmente dentro, ou se ele cruzar por cima, o objeto vai ser selecionado. Se eu pegar aqui, por exemplo, der um clique aqui e puxar para cá, vai pegar? Vai pegar vários. Agora eu vou para o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Não pega. Certo? Normalmente quando eu quero invadir um projeto aqui que nem este, e pegar alguém que está aqui no meio, ó, eu quero pegar só essa árvore. Mas olha, aliás, vou pegar uma mais difícil aqui, quer ver? Deixa eu ver uma que está complicada. Eu quero pegar só essa. Mas aí eu não vou querer clicar porque tem muitas linhas aqui em cima. Eu vou até fazer, vou simular, ó. Fazer de conta que tem uma pancada de linha aqui. Eu, caramba, tem tanta linha. Se eu abrir uma janela, eu vou pegar um monte de coisa aqui dentro. Então eu não vou clicar porque está complicado. Está pesada o meu projeto. Então o que eu tenho que fazer? Planejar uma posição aqui em cima que coincide, ó, a uma abertura. Opa, já pegou alguém, ó.
que não pegue totalmente todo mundo, que pegue totalmente só quem eu quero. Desse jeito aqui eu vou conseguir pegar só essa plantinha daqui? Não. Por quê que eu não vou? Você acha que a de cima vai pegar? Acha? Então vamos ser mais atentos na hora de selecionar. Olha como está a minha seleção. Tem uma pontinha de nada do lado de fora. Já é suficiente para não pegar e só pegar essa. Olha como ela está todinha dentro. Então, ó, na hora que eu clicar aqui, ó, só peguei a árvore. E aí agilizou meu projeto, porque eu ia pegar só ela e estava uma confusão e eu sabendo selecionar, peguei quem eu queria. Só que aí a coisa mudou de situação. Eu quero pegar um monte de coisa aqui de uma vez. Se eu quero pegar todo mundo indiscriminadamente, é muito melhor eu chegar aqui e cruzar por cima que pega todo mundo, do que eu ficar abrindo a janela total. Porque aqui, por exemplo, ó, eu não vou pegar todo mundo. Porque esse REST que está aqui fora, ele está dando a volta lá por fora, não vai ser pego, não concorda? Era muito melhor clicar da direita para a esquerda, ou seja, verdinho com tracejado, que ele pega a galera toda e está todo mundo certo. Compreendido, gente? Gente, isso é para todos os comandos do AutoCAD, isso é básico. Do primeiro dia até o último dia de aula, nós vamos fazer isso todo dia. Então, não pode ter dúvidas quanto a essa coisa, que é boba, mas vai influenciar em tudo. Claro até aí? Deixa eu ver o que mais que a gente precisa saber, que é básico aqui para vocês. Ambiente, line, fazer, desfazer, abrir, retroceder. Perfeito. Então vamos ver uma outra coisa. Para a gente evoluir um pouquinho mais, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisinha. Vamos acionar o comando círculo, que depois de linha é a figura geométrica mais trivial que a gente vai encontrar aí no AutoCAD. Acionem, e como eu já havia orientado vocês, sempre lembrem o que ele está pedindo. O AutoCAD está pedindo, especifique o ponto central do círculo. Isso quer dizer que você pode clicar em qualquer lugar, tá? Cliquei, puxo o mouse, e aí eu vou dizer o seguinte, vamos só ludicamente primeiro, tá? Não vamos se preocupar com medida não. Clica num lugar qualquer, e faz um tamanho qualquer, aí muito doido. Beleza. Agora a gente vai testar uma coisinha. Eu não faço ideia que tamanho tem esse círculo que vocês têm aí, que cada um de vocês fez um tamanho diferente. Mas a única coisa que eu quero garantir é que o próximo círculo tem exatamente a mesma medida desse. Como é que eu vou fazer isso? Acione em círculo novamente. Clique em qualquer lugar da tela. E na hora que você puxar para fazer o tamanho dele, aqui do lado vai aparecer o quê? Uma sugestão. Como que se usa uma sugestão? Utilizando o líder. Então, se esse aqui, e o que é normalmente a sugestão? O último valor que foi utilizado. Então, se o último valor que foi esse, você quer usar de novo, e ele já sugeriu aqui, dá um enter que ele faz outro igualzinho. Rolou? É massa fazer entendendo, né? Tem que ser assim até o fim. Agora, vamos fazer com um valor exato. Ó, como o meu projeto aqui foi desenhado, está com zoom, escada e tal, para mim saiu mais ou menos 3. Observe um valor que estava aí para vocês. E aí, eu acabei de desenhar e já saiu o valor, como é que eu lembro? A janelinha de comando que está aqui embaixo acumula tudo que você faz durante o seu trabalho no projeto. Se você quer relembrar alguma coisa que foi feita a partir dela, você pressiona F2 aí no seu teclado, que aí vocês vão ter acesso a tudo que foi digitado anteriormente, tá bom? Os teclados tem uns aí que estão muito doidos, né? O F2 não rola. Tem que apertar. Fazer o quê? Rolou, né? Pode ser, né? Desculpa, sabe o que é isso? Vício de usuário antigo do AutoCAD, tá? Não vão na onda de quem é usuário antigo, não. Essas coisinhas são mais práticas. É mais intuitivo, né? Olhar para a setinha e abrir. Massa, isso aí que você falou. Certo? Então, já viram o valor, né? O meu foi 3. O de vocês procura algo, digita próximo do valor. Aciona círculo.
clique em qualquer lugar, e agora, quando ele perguntar o tamanho, nós não vamos aceitar a sugestão. Vamos digitar, no meu caso, 3. E outra observação importante, gente. Não existe isso de digitar as coisas no AutoCAD e ficar esperando ele fazer. Tudo que se digita no AutoCAD, automaticamente na sequência, tem que dar um Enter, tá? Para confirmar o que você está fazendo. Então, digita 3, dá um Enter. Rolou um círculo. Não, 3 não. De vocês, cada um foi outro valor, né? Vê um valor próximo deste último que você usou. Porque o zoom da tela de vocês está diferente. Tá? Só que aí... Tá, isso é a primeira provocação. Cada um foi de um tamanho. Já deu, né? Como vocês já aprenderam a fazer seleção, a fazer seleção de objetos de maneira prática, abre uma janelinha tracejada e pega tudo que está na tela. E o procedimento para apagar no AutoCAD é 2. Ou você vai utilizar o íconezinho aqui de borrachinha, ou vai pelo mais prático, que é o delete do teclado, né? Deletou? Fui. Mas eu quero falar uma outra coisa com relação a deletar. Porque não é só no deletar não que vai ter utilidade, é para todos os comandos do AutoCAD. Aplica undo para voltar aos objetos. O AutoCAD tem um método de seleção que todos os comandos apresentam, onde ele possibilita ao usuário, tanto faz para o AutoCAD se você quer pegar os objetos antes da ação, ou se você quer pegar os objetos depois da ação de um comando. Vamos entender o que é isto. A gente queria agora apagar os objetos que a gente fez primeiro. Primeiro selecionou, depois a gente foi no comando, não foi? Vamos fazer o contrário? E não vamos pelo delete não, porque o procedimento delete ele não é o mesmo de todos os outros comandos. A gente vai ir pelo método um pouquinho menos prático, que é pela borrachinha lá, só para vocês entenderem a diferença. Ao invés de primeiro selecionar, vamos primeiro pegar o comando. Acione a borrachinha, aí o que ele pede? Selecione os objetos, né? Como a gente sabe que é mais prático pelo tracejadinho, vamos pegar da direita para a esquerda e pegar todo mundo. Selecionei. Apagou? Não. Por quê? Porque precisa confirmar dando um Enter ao final. Aí o que surge desse teste que a gente fez? A compreensão de que selecionar o objeto antes ou depois do comando resulta em procedimentos diferentes. Isso quer dizer que se você quiser ter um procedimento mais curto, você vai dar preferência normalmente a primeiro pegar o objeto para depois pegar o comando. Qual é a consequência de pegar primeiro o objeto? O primeiro comando, aliás, um Enter no fim. Ó, vou fazer os dois, não precisa fazer não, só observem, ó. Vou selecionar o objeto e vou acionar o comando de apagar. Já apagou, não precisou rolar Enter. Vou pegar primeiro o comando, depois eu pegar o objeto. O que falta agora? Um Enter. O que eu vejo muitos de vocês fazendo quando estão iniciando no AutoCAD? Pega o objeto e já quer dar Enter antes do comando. Nesse caso aqui até funciona, sabe por quê? O último comando foi qual? Apagar. Quando a linha de comando está em branco, o que ele faz? Repete o último comando, vai funcionar. Mas se o que eu queria fazer agora era uma linha, eu não vou fazer, porque eu dei Enter antes da hora, apagou. Então eu vejo gente assim, ficando, aí usa um comando, aí mal fez nada, já quer dar um Enter. O que ele faz nesse caso? Volta de lado que eu estava desenhando. Então, gente, tem que prestar atenção, tem procedimento. Quer apagar? Tenha consciência de como você quer fazer o procedimento. Ou você primeiro pega o objeto e depois só aciona o comando, ou você aciona primeiro o comando, depois o objeto, mas no final, Enter. Opa, eu até errei aqui. Enter. Claro isso? Isso é motivo de muita confusão. Tem gente que às vezes eu vou orientar, chego perto para ver o que está fazendo, aí está dando um monte de Enter e não sai nada. Já não rolou isso com vocês? Aí dá Enter, aí clica, porque não sai do lugar. Porque não se tocou que a lógica de funcionamento dos comandos no AutoCAD são assim. Ou você usa direto ou você usa o Enter. Então, o que eu vou aconselhar de ultimão para vocês? Não acionem o comando primeiro, porque você vai perder tempo. Parece bobagem, mas quando a gente está no escritório de arquitetura e a gente precisa entregar projeto, cada toque a mais que a gente vai dando, vai somando no fim do dia, horas, minutos. No fim de semana se transforma em horas, e no fim do mês se transforma em dias de atraso para entregar um projeto.
Portanto, a gente tem que fazer sempre pelo menor caminho mais prático possível, quando o interesse é produtividade, né? Que obviamente que o cara que também está criando, ele tem outros contratempos. Estou falando somente de desenhar. E aí, vamos introduzir uma complicação só, para a gente já também... Não, eu vou falar de outra coisa. Vamos fazer uma coisinha. Eu vou pedir para vocês fazerem um círculo com o tamanho exato de 10. Segura, ou aciona círculo, dá um clique somente e perguntar qual é o valor do raio. Respondam 10. Enorme o círculo, né? Ou se é microscópico? Não espalho não, tá? Vai ficar só entre nós, não conto para ninguém. Mas não é culpa sua. É do AutoCAD, em lei do AutoCAD. E isso, na verdade, o seu círculo não está menor do que esse daqui. O que está na minha tela, ele está somente com um zoom diferente. Tem várias maneiras de a gente mexer com o zoom, tá? Porém, o mais prático vai ser utilizando o próprio recurso do mouse. Seguinte, girei a rodinha para cima, amplia. Girei a rodinha para baixo, reduz. Se apertar a rodinha, ele arrasta para um lado, arrasta para o outro. Importante, apertar a rodinha ou girar a rodinha é a mesma coisa que você pegar uma folha de papel, chega perto, chega próximo, você olhou mais para cá e você olhou mais para cá. O desenho está no mesmo lugar, ele não saiu do lugar, tá? Visualizar diferente não é igual mover, então a gente está aprendendo a visualizar. Um atalho importante e interessante para vocês. Está tão pequeno que você vai ficar 1 ano girando o botão até a coisa chegar onde você quer. Dá um duplo clique com a rodinha, que ele mostra todos os objetos que estão na tela, no maior tamanho possível e centralizado na tela. No caso de vocês, ficou o círculo ocupando a tela inteira, né? Porque você só tinha um círculo desenhado, ou não apagaram o restante que tinha. Opa, foi bom que saiu rolou. Vou simular o que aconteceu no círculo quadrado dele, né? Nossa, não é? Todo mundo ficou com o círculo quadrado? Que massa! Gente, ó, esse círculo quadrado é resultado da regeneração de tela que o AutoCAD faz para economizar a memória virtual de gráfico. Para não precisar, para não pesar na hora de dar zoom, ele, quando o zoom está muito pequenininho, ele pega as curvas e simplifica fazendo pedaços de reta, para não pesar. E quando o zoom volta a ficar grande, às vezes ele não regenera. Tem um comando no AutoCAD chamado Regen, que você pode acionar ele só digitando RE, que aí já aparece ele aí na lista. Já pode só dar RE e Enter, ó, Regen. Dá um Enter. Seu círculo quadrado ficou redondo? Ficou. Papo feio, né? Acho estranho isso. Então, deu, né? Todo mundo sacou aí? Posso ir adiante, né? Isso vai acontecer o tempo inteiro. Eu, se fosse vocês, se tiver muita coisa para fazer no projeto, não fique incomodado com essa história do círculo estar quadrado, não, porque ele está correto. Ele só está temporariamente economizando a memória virtual para seu AutoCAD não pesar. Tá? Então, se ele não estiver te atrapalhando agora, deixa para regenerar outra hora. Tá? Bom, eu estava onde? Fazendo círculo e estava preocupado com o tamanho do círculo, de vocês todos já ficou grande. E eu falei que o círculo tinha que ter 10. E aí eu vou perguntar para vocês algumas coisinhas que são preocupações de quem está fazendo o desenho à mão e agora vai voltar a ter no AutoCAD. Que unidade está esse círculo 10? Quem falou? Quem foi que impôs essa lei? Hein? Quem acha? Quem dá mais? Quem duvida? Quem não acredita? Espera aí. Vamos entender como é que é essa história. Bom, tem uns que acham que é milímetros, que é metros, e aí eu vou fazer a pergunta, jogar mais bosta ainda no ventilador. Qual que é a unidade que a gente desenhou esse desenho? Não, desculpe, a escala. Opa, então isso aí foi o objetivo. Sair prático de entender, vocês já chegaram a essa conclusão, já estudaram antes, né? Ou não, chegou à conclusão sozinho? Eu vi um negócio que
É mesmo, né? Mas olha, não tem nada a ver essa 1 para 1 que está aqui com a escala que está aqui no desenho, tá? Não tem nada a ver, nem se iluda que isso aqui quer dizer outra coisa. Isso aqui é para quando você vai configurar as cotas, tem um sistema automático de atualizar as cotas e texto sozinho, que ele bota tudo sozinho no 1 para 1 ou qualquer outra coisa daqui. Só que esse 1 para 1, 1 para 100, 1 para 10 do AutoCAD, ele é uma unidade que a gente não usa aqui no Brasil. Então, ó, não preste atenção nisso aqui agora, porque não é o nosso barato. Vamos devagar então. Gente, normalmente, vamos pensar só em unidade, porque o AutoCAD não sabe o que é unidade, até que você configure as configurações de cota, texto e bloco, para ele saber o que é unidade, de maneira a configurar dentro do programa. E ele nem está tão preocupado nesse momento de início. A gente até vai configurar só para não esquecer no futuro, mas ele não entende dessa maneira. O AutoCAD entende qual unidade que você está trabalhando de acordo com a lógica que você mesmo utilizou para lançar a sua primeira unidade. Quem determina qual escala você vai trabalhar, a unidade que você vai trabalhar, é o primeiro desenho que você fez. Vou dar um exemplo. Vamos esquecer o AutoCAD, vamos pensar somente lá na matemática da 4ª série, do 1º grau. Fiz um desenho aqui que era o quarto, tá bom? Aí eu fui fazer o meu quarto aqui, ele media 4 por 5. Tá? E aí eu fui desenhar, nem estou preocupado com a medida aqui da cama, que ela já estava aqui desenhada antes. Tá? Do lado dessa cama eu fui fazer um criado mudo de 50 por 50. Tudo ok até aí? Tudo ok nada, gente, tá errado. Se eu comecei a falar desse jeito, eu estou falando de que unidade? Metros. Quando eu vim para cá desenhar o criado mudo, que unidade eu usei? Centímetros, está totalmente errado. Se eu fizesse criado mudo agora, ele vai ficar 10 vezes maior do que o quarto. Ok? Vai rolar o João, pé de feijão aqui, não tem nada a ver. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu vou trabalhar agora com centímetros, olha, ou com metros, em metros, isto aqui em metro, isto aqui é 10 centímetros, isto aqui é 1 centímetro. Quem tiver dificuldade com unidade, anota que está em tempo, não vai perder nada depois, é só relembrar. Se isso é bobagem para você, já está passada a dica aí. Aí fica fácil variar, né? Porque se você quiser 15 centímetros, que é a parede, é isso. Se quiser, em vez de 1 centímetro, 5 centímetros, é isso aqui. Mas a gente está trabalhando em metros, nós 0,05 metros, 0,15 metros. 1 metro. Outra coisa, a AutoCAD é igual a calculadora do Paraguai, em termos de unidade. Não sabe o que é vírgula, porque ele não é brasileiro, ele é americano, né? E ele, para ele, tanto faz para que lado tem zero, que ele não quer saber de zero. Você só usa zero se você quiser. 0,10, eu vou usar uma analogia. É 10 centímetros por extenso. Né? Não existe não, bobagem que eu estou falando. Mas se eu quiser abreviar, só isso aqui já dá. Mas se eu fizer isso aqui, ele também entende. Ó. E se eu fizer isso aqui, ele também entende. Então por que eu vou digitar tudo isso? Eu prefiro fazer só isso. Mas desculpe, vírgula, o AutoCAD não entende. O AutoCAD entende, ponto. Ok? Ficou claro isso aí? Então, primeira coisa, qual é a unidade de trabalho? É você que determina quando você desenha o primeiro objetivo. Qual que é a escala? Escala real. Então, e como é que eu vou imprimir isso para 1 para 1? Eu vou botar 1 para 1 no projeto? Vou fazer um projeto que vai daqui até o final do prédio para poder imprimir? Não. Quando chega o momento de montar esse projeto numa prancha, é que a gente define qual escala vai ter. Nós vamos aprender um recursozinho chamado Viewport, e a gente vai lá no projeto, monta na prancha, coloca dentro da Viewport e ela determina a escala, mas ela lá para frente. Porém, antes de chegar lá, a gente vai precisar configurar coisas como blocos, cotas, textos, e eles sim perdem a referência de escala quando a gente não pré-configura a escala. Então, qual que é a maneira correta de não se confundir com unidades? Ao iniciar o trabalho no AutoCAD, entrar numa configuração chamada unidades, em inglês, units. Começa a digitar U, N, aí vai aparecer aqui já, ó, units, unidades.
Então, aconselho, apesar de no início não mudar nada, só vai mudar lá na frente, quando começar o seu projetinho, já chegar aqui e dizer, ó, metros. E aí você já vai estar trabalhando em metros, só para lá na frente não confundir. Olha, uma observação que eu vou fazer para vocês devido ao que o mercado pratica. Gente, 80, 90% dos usuários que estão no mercado ou não passaram por um treinamento, ou passaram por um treinamento tipo o que vocês já sabem, né? Tipo assim, AutoCAD de faculdade. E aí é superficial. O que rola? Eles não costumam aprender todas as configurações para deixar a coisa organizadinha. E os escritórios de arquitetura são uma bagunça, cada um faz de um jeito, cada um usa um padrão, e é uma loucura. Né? Existem até entidades que tentam organizar a maneira de trabalhar, mas tem muitas diferenças e normalmente o pessoal bagunça mesmo. Só os escritórios muito bons têm uma padronização muito rígida com relação à organização interna do AutoCAD. O que importa para a maioria dos arquitetos é ele olhar e tal igual que ele queria, mas como está lá configurado o AutoCAD, nem todo mundo está preocupado. Então, a maioria não configura essa unidade. Sabe o que ele faz? Projeta tudo em metros, mas deixa aqui no padrão que vem do AutoCAD, que aí estava o quê? Milímetros, né? Aí sabe o que acontece? Quando alguém vai trabalhar correto, configura correto, usa os blocos corretos, faz tudo correto, na hora que ele vai botar o negócio, o objeto cresce 1000 vezes. Porque 1 metro é igual a 1000 milímetros. E a conversão sai toda errada, dá um problema danado. Para não rolar isso, se no escritório que você vai, o pessoal lá não é muito bom de configuração, não altera e pergunta para eles como é que é a bagunça deles. Porque o correto é fazer isso aqui. Tá? Nas aulas aqui, nos projetos que vocês vão entregar, vamos fazer correto, portanto já deixa configurado em metros toda vez que iniciar. Por que metros? O padrão do mercado de trabalho de arquitetura é utilizar metros. Arquitetos que trabalham com interiores precisam detalhar marcenaria, precisam indicar medidas para o pedreiro, e eles gostam de entender as coisas em centímetros, porque o metro deles é uma régua de centímetros. Tá? Então, vocês vão ver diferenças. No meu escritório, só se usa centímetros, porque senão eu ia ter que ficar fazendo um projeto de arquitetura em metros e os de interiores em centímetros. Eu padronizei tudo para centímetros. Mas a maioria dos escritórios usa metros. Portanto, vocês vão ter aulas utilizando os parâmetros em metros. Deixa eu ver que horas são. Já está no nosso horário? Acabou, né? Gente, então eu vou dar... passou, né? Ou não? Que bom, né? A gente roubou a hora da turma. Então, gente, vamos dar uma paradinha por aqui. A aula que vem, a gente emenda vendo mais conteúdo e a gente já começa a ver se brinca de fazer uns exercíciozinhos, inclusive para casa. Tá bom? E aí, gente, como é que foi hoje o que a gente já pegou hoje? Deu para dar uma acordada? A diferença é que nas próximas aulas vai começar a ficar meio difícil, né? E vocês vão ter obrigações. Aí eu vou começar esses exercícios. A nossa prova, a gente vai vir para cá e vamos passar o dever de fazer final, mas eu acho que... Eu vou dar uma folha de papel com o que você tem que desenhar. Vou liberar. Você vai olhar para ela e vai desenhar essa AutoCAD. Quando terminar, você vai saltar no computador. Eu vou passar para o